Qual que é a diferença de uma fístula anal simples e uma fístula complexa? Se você pensou que a diferença é que uma é mais simples de tratar que a outra, você está certo, é isso mesmo. Só que o que leva a gente a classificar uma fístula como simples ou complexa? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo. Não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, desculpa o barulho de chuva aí no fundo. Hoje em São Paulo tá chovendo, o trânsito tá terrível e aproveitei até para gravar um vídeo aqui para vocês. Então vamos lá, vamos entender isso, né? Fístula simples e fístula complexa. Primeiramente, o que é uma fístula, né, gente? Fístula perianal é uma comunicação entre a região do ânus interna e a pele. Então, quando a pessoa olha para a região do ânus, o que ela vai ver? O ânus no meio e em alguma das regiões em torno, um buraquinho ali que pode ficar vazando secreção. Esse buraquinho, na verdade, é a saída ou orifício de saída. Por quê? Porque tem um orifício de entrada que está lá no canal anal, dentro do ânus. Então, a fístula nada mais é do que uma passagem. Ela vai ter um orifício dentro do ânus e um orifício fora do ânus. Essa passagem não era para existir e é por isso que a gente define a fístula como uma comunicação patológica, ou seja, é uma doença. Ela não é fisiológica, ou seja, ela não era para existir. Então agora a gente já sabe o que é uma fístula. Agora vamos entender o que diferencia uma fístula simples de uma fístula complexa. Uma fístula simples, gente, é aquela fístula que tem uma alta taxa de sucesso quando a gente faz uma cirurgia. Por quê? Porque ela é uma fístula mais baixa, tem um trajeto mais curto, ela não pega nada de musculatura ou pega muito pouco dos músculos ali do ânus. Então isso torna a fístula mais simples de resolver, porque na grande maioria das vezes, tudo que a gente precisa fazer é abrir a fístula e ela vai ter uma cicatrização boa. Então uma fístula simples seria aquela fístula que tem um trajeto único, um trajeto curto, ela é interesfincteriana ou somente submucosa, ela é uma fístula que não tem um abscesso, não tem uma coleção, uma loja, não tem extensões, por exemplo, em ferradura. Então uma fístula que ela vai ser direta, ela tem um orifício interno, ela atravessa ali um pouquinho de musculatura do esfíncter interno ou um pouquinho do externo e já vai direto para a pele. Essa fístula, se a gente abrir ela, o risco de incontinência é praticamente zero e a taxa de cicatrização é muito alta. Então, o que é a fístula complexa? A fístula complexa vai ser a que não preenche esses critérios. Então, uma fístula que seja mais alta, por exemplo, o orifício interno dela é mais lá para dentro do ânus ou até no reto, é uma fístula que é mais afastada do ânus, o seu orifício externo. Então, fístulas que estão a mais de 5 centímetros da região do ânus já são consideradas fístulas complexas. Fora isso, fístulas muito longas. Quanto mais para cima dentro do ânus ou para o lado fora do ânus, mais longa ela vai ser. Então vocês vão vendo que a fístula vai ficando mais complexa. Além da chuva, o avião resolve passar agora. Mas será que somente a extensão da fístula e a posição dos orifícios é que vai definir uma fístula como mais complexa? Não, como eu falei, fístulas que têm coleção. Aquelas fístulas que estão tendo abscesso, que estão juntando pus, também são consideradas fístulas complexas. Fora isso, fístulas que pegam muito de musculatura. A fístula pode pegar somente o esfíncter interno, um pouco do externo, igual nós vimos na fístula simples, mas ela pode pegar muito do esfíncter externo, pode inclusive pegar outras musculaturas, como o elevador do ânus, o músculo pubo-retal, tudo isso vai deixando ela mais complexa, então ela vai virando uma fístula mais alta. Fora isso, também fístulas que não têm drenagem. Eu não falei que fístula é uma comunicação? Nesse caso, a fístula em fundo cego, ela não chega a ter essa comunicação. Olha que interessante, ela tem um orifício interno, um caminho, mas ele não chega até a pele, ele termina no que a gente chama de fundo cego e ela não tem drenagem. Se ela não tem drenagem, isso torna o tratamento mais complexo. Nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. Fora isso, fístulas que têm trajetos acessórios. Algumas fístulas elas vão bifurcar. Então ela é uma fístula que começa no ânus, tem um orifício interno e depois ela divide, podendo ter múltiplos orifícios externos, múltiplos caminhos, alguns caminhos que terminam em fundo cego. Então, tá vendo? A fístula vai tendo mais complexidade. A gente tem que tratar tudo isso para a gente conseguir resolver o problema. Além disso, as fístulas em ferradura. Para ficar mais fácil de entender, imagina que ela faz um trajeto em torno, rodeando o ânus. Isso já seria uma fístula chamada fístula em ferradura.
Fístulas que têm trajeto ascendente, ou seja, saem do ânus e vão para cima, elas vão comprometer mais musculatura. Se ela for em fundo cego para cima, mais difícil ainda de tratar. Então existem vários tipos de fístulas que vão ser classificadas como fístulas complexas. Agora, por que ela é complexa? O que dificulta o tratamento nessas fístulas? Primeiramente, a gente não pode simplesmente abrir uma fístula complexa. Uma fístula alta, que pega muita musculatura, se a gente cortar a fístula, a gente vai gerar uma ferida enorme e fora isso a gente vai lesar a musculatura, podendo causar incontinência fecal. Então, nesse caso, a gente não vai fazer esse tipo de tratamento. A gente tem que fazer técnicas que vão preservar a musculatura. Numa fístula, como eu falei, em ferradura, como que a gente vai abrir todo o trajeto, abrir toda a margem do ânus? Também vai gerar uma ferida muito grande e ela é mais difícil de resolver porque a gente tem que resolver todo o trajeto dela. Então, às vezes, a gente tem que arrumar mais pontos de drenagem. Fora isso, fístulas que têm múltiplos trajetos, a gente tem que tratar todos eles. E cada trajeto, cada tecido que pode ficar ali pode aumentar a chance de recidiva. Então, a gente tem que tratar um por um dos trajetos da fístula. Eu falei da fístula em fundo cego. Por que ela é mais complexa de tratar? Porque ela não tem uma drenagem. Quando a gente trata uma fístula complexa, o que é importante a gente fazer? Tratar o orifício interno. Imagina que tem uma represa que tem um buraco. Se a gente não tampa esse buraco, não vai resolver o problema. Não adianta a gente tratar a saída ali da parede da represa, a gente tem que tratar onde está a entrada. A mesma coisa acontece numa fístula. A gente tem que tratar por onde entra. Só que se a gente fechar por onde entra a fístula e ela não tem drenagem, o que vai acontecer com aquele tecido que tem ali dentro, com aquelas bactérias que estão proliferando ali? Elas vão proliferar num lugar fechado, virando um abscesso. Então, uma fístula em fundo cego, a gente precisa, muitas vezes, abrir uma drenagem para ela. Agora, se essa fístula for para cima, como que a gente vai abrir uma drenagem? Então, são situações que vão ficando cada vez mais difíceis de tratar. Em algumas situações, a gente precisa drenar o trajeto, inclusive, para dentro do reto. E, além disso, tem fístulas que estão associadas a outras doenças, por exemplo, uma doença de Crohn, às vezes fístulas associadas a cânceres. Nesse caso, tudo fica mais complexo, porque a gente tem que tratar também essas doenças, senão não vai resolver o problema. Então, gente, eu quis trazer para vocês aqui qual é a diferença de uma fístula simples e uma fístula complexa e como que isso influencia o tratamento. Como eu falei lá no início do vídeo, no fim das contas, uma é mais fácil e a outra é mais difícil de tratar, mas todas as fístulas têm risco de recidiva, isso pela própria natureza da doença, que tem um trajeto ali epitelizado e isso dificulta a cicatrização total. Agora, as fístulas complexas, elas são um verdadeiro desafio para o cirurgião, porque tem um risco aumentado de recidiva e a gente tem que tratar toda a fístula, a gente não pode simplesmente tratar uma parte e deixar trajetos para trás, então torna o tratamento mais desafiador. Hoje em dia a gente tem técnicas, por exemplo, a técnica por vídeo chamada de VAFT, que a gente consegue enxergar dentro da fístula exatamente para a gente poder explorar todos os trajetos que existam, todas as lojas, fazer uma drenagem adequada. E existem outras técnicas também, lembrando que a gente precisa tratar o orifício interno, que é onde ela começa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembra, gente, ó, lá no meu site toda semana tem textos para vocês de qualidade sobre saúde intestinal, também problemas da região do ânus e do reto. No meu Instagram eu faço caixinhas de perguntas também, que eu respondo as perguntas de vocês, lá nos stories com vídeos curtinhos. Às vezes eu respondo a 100 perguntas num dia, eu não consigo fazer todo dia, eventualmente faço uma vez por semana. E lembrando que eu tenho TikTok também e o meu canal novo aqui no YouTube, que é o canal de curtas, que eu ponho trechos de lives, vídeos curtinhos, direto ao assunto, Dr. Marcelo Werneck Cortes. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.